Vamos conhecer a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Nós iniciamos agora a nossa aula 11 do projeto Gabaritando Direitos Humanos na PCSP, e eu escolhi esse documento que veio como uma novidade no edital em 2023. Estou apostando em uma questão sobre essa declaração americana. É um texto também importante, em especial para o nosso sistema regional. Veremos aqui algumas particularidades, semelhanças e em que o documento difere da DUDH. Pode ser uma questão da prova. E eu escolhi esse documento porque nós não temos o hábito de estudá-lo, né? Então, acho que pode ser muito útil. Quem está com a apostila, abra aí no nosso capítulo 7, lá na página 16, na verdade, só o título aqui na 16, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Se eventualmente aparecer na discursiva e vocês tiverem que colocar a sigla DADDH, cuidado para não colocar o nome como a DUDH, né? Porque aqui nós temos direitos e deveres. O próprio título já menciona os deveres do homem. Essa declaração, ela vem em 1948, um pouquinho antes da DUDH, então vejam que ela é anterior à DUDH, junto com a Carta da Organização dos Estados Americanos. Tem 38 artigos. Então, ao mesmo tempo em que estavam elaborando a DUDH, estavam aqui nas Américas elaborando a nossa Declaração Americana. E eu trouxe aqui como curiosidades, se não me engano, foi numa obra da Flávia Piovesan que eu encontrei isso. A Declaração Americana influenciou na decisão de incluir os direitos sociais, econômicos e culturais na DUDH, bem como o direito de acesso à justiça. Então, olha que ótima questão, né? Eu até trago isso nos meus simulados. E existe um direito que está na Declaração Americana e que não está previsto na DUDH, que é o direito de petição, que está aqui no artigo 24 da Declaração Americana. A Flávia Piovesan destaca que é um documento na visão dela, tá? De observância obrigatória, por ser a interpretação autorizada de obrigações vinculantes estabelecidas pela Carta da OEA. Essa é a visão da Flávia. Nós não temos um posicionamento exato da Corte nesse sentido, mas é claro que é um documento muito utilizado, muito importante para a Corte Interamericana. Ela sempre menciona nas suas decisões. Também, como já sabemos lá da DUDH, o texto nós temos em um mesmo texto direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, um reforço à característica da indivisibilidade dos direitos humanos. E uma particularidade aqui desse documento, no segundo capítulo, então, primeiro capítulo vem os direitos, mas no segundo capítulo nós temos vários deveres. Do artigo 29 ao 38, nós temos deveres, conjunto de obrigações para as pessoas, nós veremos aqui. E é diferente da DUDH, porque lá nós só temos no artigo 29 a previsão de que nós temos deveres para com a comunidade, não é? Mas de uma forma muito genérica. Aqui não, nós temos deveres específicos, como veremos. Então, foi o primeiro passo dado aqui, assim como a DUDH foi o primeiro passo lá na ONU, a nossa Declaração Americana foi o primeiro passo dado na proteção dos direitos humanos. Depois vem a Convenção Americana e o Protocolo de São Salvador para conferir força jurídica vinculante a esses direitos. E, posteriormente, nós temos também a criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fortalece, obviamente, a proteção desses direitos aqui nas Américas. Coloquei aqui para vocês que é um parâmetro interpretativo importante, que a Corte sempre utiliza nas opiniões consultivas, nas suas decisões, e vamos passar pelo texto completo. Então, tirem aí um tempinho do tempo de vocês e venham ver o texto comigo. Já olhem isso aqui para vocês já darem um check aí no edital, na Declaração Americana. Então, lá no artigo 1º, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade
e a segurança de sua pessoa. Vejam que isso é muito parecido, inclusive, com o próprio texto da DUDH. Estamos falando de direitos civis. No artigo 2º, a proteção da igualdade, todas as pessoas são iguais perante a lei, têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. Também muito parecido com a DUDH. No artigo 3º, toda pessoa tem o direito de professar livremente uma crença religiosa e de manifestá-la e praticá-la pública e particularmente. Então, também é parecido com o texto da DUDH. O da DUDH é um pouco mais, ele traz um pouco mais de detalhes para essa liberdade religiosa e de culto, mas é no mesmo sentido, não é? Garantindo essa liberdade. Vejam que nenhum dos dois textos tem uma coisa que nós temos que é da nossa Constituição, aquela previsão lá do artigo 5º, inciso 8º, que é a escusa de consciência. Isso é pegadinha em prova. Artigo 4º, toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. Também muito parecido com a liberdade de expressão lá da DUDH, e não temos as proibições que temos na Constituição Federal, não é? Como a vedação ao anonimato. Isso não aparece aqui. Artigo 5º, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. Então, a proteção da privacidade, também em termos parecidos com a DUDH. 6º, toda pessoa tem direito a constituir família, elemento fundamental da sociedade, e a receber proteção para ela. Também temos previsão em sentido parecido na DUDH. Artigo 7º, toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda criança, tem direito à proteção, cuidados e auxílios especiais. Então, temos aqui a proteção à maternidade e à infância. A DUDH também se preocupa com isso. Aqui é um pouco mais detalhado o texto nesse aspecto. Artigo 8º, toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do estado de que é nacional, de transitar por ele livremente e de não abandoná-lo, senão por sua própria vontade. Então, é a liberdade de locomoção, de residência, né, de trânsito, como eles colocam aqui. Artigo 9º, toda pessoa tem direito à inviolabilidade do seu domicílio. Artigo 10º, toda pessoa tem direito à inviolabilidade e circulação da sua correspondência. Artigo 11º, toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade. Então, a gente tem aqui tanto uma ideia de mínimo existencial, como também de reserva do possível, né? Quando o texto fala de ao nível permitido pelos recursos públicos. Então, na medida que o Estado consiga garantir. E vejam que aqui na Declaração Americana, os direitos civis e políticos, eles aparecem misturados com os sociais, econômicos e culturais. Na DUDH, nós conseguimos identificar uma separação, né, do 1º ao 21, do 22 ao 27. Aqui não, eles aparecem juntos. Artigo 12, toda pessoa tem direito à educação, que deve inspirar-se nos princípios da liberdade, moralidade e solidariedade humana. Tem outro sim direito a que, por meio dessa educação, lhe seja proporcionado o preparo para subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à sociedade. De novo, a ideia de um mínimo existencial. O direito à educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar à coletividade e o Estado. Vejam que isso aqui é diferente da DUDH, nós não temos essas previsões lá. Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente, pelo menos, a instrução primária,
Na DUDH, lembram-se que nós temos a elementar, a fundamental, técnico e superior? Aqui não. A previsão é só de que existe um direito a, pelo menos, instrução primária. Não fala nada sobre obrigatoriedade e gratuidade, mas nós presumimos, né, que se eu tenho direito, o Estado é obrigado a me garantir isso. Então, faça um comparativo com o artigo 26 da DUDH. Artigo 13, toda pessoa tem o direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de gozar as artes e de desfrutar dos benefícios resultantes do progresso intelectual e especialmente das descobertas científicas. Tem o direito, outro sim, de ser protegido em seus interesses morais e materiais no que se refere às invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria. Então, estamos falando de um direito aos benefícios da cultura, o que inclui direitos autorais. Artigo 14. Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir livremente sua vocação na medida em que for permitido pelas oportunidades de emprego existentes. Toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que, em relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida conveniente para si mesmo e para sua família. De novo, aqui enxergo o mínimo existencial. Artigo 15. Toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e à oportunidade de aproveitar utilmente o seu tempo livre em benefício de seu melhoramento espiritual, cultural e físico. Então, o direito ao descanso e de aproveitar esse descanso, também temos lá na DUDH. Artigo 16. Toda pessoa tem direito à previdência social, de modo a ficar protegida contra as consequências do desemprego, da velhice e da incapacidade que, provenientes de qualquer causa alheia à sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência. Nós também temos isso da DUDH, só que eles não falam em previdência social. Aqui na Declaração Americana, o texto é expresso, né? Então, a DUDH protege, sim, traz a ideia de previdência, mas não usa essa expressão. Artigo 17, toda pessoa tem o direito a ser reconhecida, seja onde for, como pessoa, é o que nós chamamos de direito de reconhecimento da personalidade jurídica, com direitos e obrigações a gozar dos direitos civis fundamentais. Então, a proteção expressa dos direitos civis. Artigo 13. Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos, deve poder contar, outro sim, com um processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Então, esse breve aqui é novidade, né? Simples e breve. É o acesso à justiça e de forma breve. Uma solução que seja breve. Artigo 19. Toda pessoa tem direito à nacionalidade que legalmente lhe corresponda, podendo mudá-la, se assim o desejar, pela de qualquer outro país que estiver disposto a concedê-la. Direito à nacionalidade, muito parecido com o que nós temos na DUDH. Artigo 20. Toda pessoa legalmente capacitada tem o direito de tomar parte no governo do seu país, quer diretamente, quer através de seus representantes, democracia direta e representativa, e de participar das eleições que se processarão por voto secreto, de uma maneira genuína, periódica e livre. Voto obrigatório não está na DUDH e nem na Declaração Americana. Então, nós temos aqui os direitos políticos. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de se reunir pacificamente com outras, em manifestação pública ou em assembleia transitória, em relação com seus interesses comuns de qualquer natureza que sejam. Então, é um pouquinho mais abrangente que a DUDH, não é? Fala mais, o texto traz mais detalhes que a DUDH, liberdade de reunião. Artigo 22. Toda pessoa tem o direito de se associar com outras a fim de promover, exercer e proteger os seus interesses legítimos, e traz quais seriam esses interesses, exemplos,
de ordem política, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer outra natureza, rol meramente exemplificativo, mas não temos isso na DUDH. A DUDH fala de reunião e associação pacíficas, né? Devem ser pacíficas, um texto muito mais enxuto. Artigo 23, toda pessoa tem direito à propriedade particular correspondente às necessidades essenciais de uma vida decente e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar. Não temos também aqui a função social da propriedade, nem na DUDH. Essa função social só vai aparecer lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 24, toda pessoa tem o direito de apresentar petições respeitosas a qualquer autoridade competente, quer por motivo de interesse geral, quer de interesse particular, assim como de obter uma solução rápida. Esse direito não tem previsão na DUDH. Direito de petição não está na DUDH. Marquem o artigo 24, isso é muito importante. Artigo 25, ninguém pode ser privado de sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas leis e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já existentes. Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir obrigações de natureza claramente civil. Então, vejam que não tem isso na DUDH, que só proíbe a prisão arbitrária. Todo indivíduo que tenha sido privado da sua liberdade tem o direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida e de que o julgue sem protelação injustificada ou, no caso contrário, de ser posto em liberdade. Tem também o direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da liberdade. Vejam que nós não temos, como temos lá na Convenção Americana, uma previsão tão clara da audiência de custódia, mas já temos aqui o início dessa ideia, não é? O direito de que o juiz verifique sem demora a legalidade da medida. Não fala de uma presença da pessoa perante essa autoridade, mas já nos remete à ideia de audiência de custódia que seria desenvolvida na Convenção Americana. Artigo 26, parte do princípio que todo acusado é inocente até provar-se a sua culpabilidade. Da mesma forma que a DUDH, não se fala em trânsito em julgado de sentença condenatória. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida numa forma imparcial e pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com leis pré-existentes e de que se lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou inusitadas. Então, estamos falando aqui de uma presunção de inocência e o direito a um processo regular, o devido processo legal, o due process of law. Artigo 27, toda pessoa tem o direito de procurar e de receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum e de acordo com a legislação de cada país e com os convênios internacionais. Também na DUDH temos o direito de asilo. Artigo 28, os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem-estar geral e do desenvolvimento democrático. É parecido com o artigo 29 da DUDH. Agora, nós temos um título que nos chama a atenção, porque não existe isso aqui na DUDH. Nós temos simplesmente lá no artigo 29 uma previsão de que também não temos só direitos, também temos deveres para com a comunidade. Aqui esses deveres são especificados. Vejamos. Artigo 29. O indivíduo tem o dever de conviver com os demais, de maneira que todos e cada um possam formar e desenvolver integralmente a sua personalidade. Então, é um dever de convivência com a sociedade, não é? Isso aqui, para mim, forçou demais a barra. Eu que sou uma pessoa que sou mais quieta, sou mais introspectiva, teria que me submeter a uma convivência com os demais. Então, achei interessante a forma como eles colocaram isso aqui, né? Acho que não seria necessário, mas já traz uma ideia de socialização.
Artigo 30, toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os seus filhos menores de idade, e os filhos têm o dever de honrar sempre os seus pais e de os auxiliar, alimentar e amparar sempre que precisarem. Então, estamos falando de deveres dos pais em relação aos filhos e depois dos filhos em relação aos pais. É o que no nosso direito constitucional, pela regrinha constitucional, nós chamamos de regra da vida, não é? Porque é o natural. Os pais cuidam dos filhos e depois, na velhice, os pais idosos vão precisar de cuidado e essa seria uma obrigação dos filhos. Artigo 31, toda pessoa tem o dever de adquirir pelo menos a instrução primária. Então, a instrução primária é um direito, mas também é um dever. Olha que legal isso. No artigo 32, toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do país, de que for nacional, quando estiver legalmente habilitada para isso. Então, também não temos nada disso na DU/DH, não é? O voto aparece lá como um direito e aqui como um direito e também como um dever. Artigo 33, toda pessoa tem o dever de obedecer à lei e aos demais mandamentos legítimos das autoridades do país onde se encontrar. A própria ideia de legalidade, não é? Um dever de obediência às leis. Artigo 34, toda pessoa devidamente habilitada tem o dever de prestar os serviços civis e militares que a pátria exija para a sua defesa e conservação, e, no caso de calamidade pública, os serviços civis que estiverem dentro de suas possibilidades. Vejam que isso não seria considerado uma violação, né? Não seria considerado a servidão, que nós temos o direito de não sermos submetidos à servidão, mas a declaração fala em um caso de necessidade, que é a própria exceção que aparecem nos tratados, as exceções que aparecem nos tratados. Da mesma forma, tem o dever de desempenhar os cargos de eleição popular de que for incumbida no Estado de que for nacional. Então, nós temos aqui um dever de servir a coletividade e a nação. Artigo 35, toda pessoa está obrigada a cooperar com o Estado e com a coletividade na assistência e previdência sociais. Olha aqui o nosso dever de contribuição. De acordo com as suas possibilidades e com as circunstâncias. Então, parecido ali com a nossa previsão constitucional. Artigo 36, toda pessoa tem o dever de pagar os impostos estabelecidos pela lei para a manutenção dos serviços públicos. Então, olha, isso não tem na DU/DH um dever de pagar impostos. Nenhum desses deveres específicos aparece na DU/DH, só para reforçar, não é? 37, toda pessoa tem o dever de trabalhar dentro das suas capacidades e possibilidades, a fim de obter os recursos para a sua subsistência ou em benefício da coletividade. Artigo 38, por fim, artigo 38, todo estrangeiro tem o dever de se abster de tomar parte nas atividades políticas que, de acordo com a lei, sejam privativas dos cidadãos do Estado onde se encontrar. Então, nós temos direitos, como os direitos políticos no Brasil, que são direitos exclusivos dos brasileiros, não é? Salvo do português equiparado, que é um estrangeiro que consegue exercer esses direitos no Brasil por uma questão de reciprocidade, com previsão constitucional. Então, essa obrigação para o estrangeiro aparece aqui como artigo 38 da Declaração Americana. Legal, né? Então, ó, em menos de meia hora, passamos aqui pelo texto, já fizemos uma breve comparação com a DU/DH, para vocês não perderem um pontinho valioso de uma eventual questão que apareça sobre esse tema, tá? Então, essa foi a nossa aula número 11. Curtam aí o vídeo, me ajudem, compartilhem conteúdo de qualidade, tem muita gente estudando, então compartilhem com os amigos de vocês e vamos nos preparar aqui para a aula 12? Deixem aí nos comentários, hashtag aula 12, se vocês quiserem a próxima. Podem deixar alguma sugestão de tema. Vou buscar agora trazer esses documentos expressos no edital para a gente revisar, tá certo? Então, ótimos estudos para vocês. Nos vemos em breve na nossa aula 12. Até lá!